Até esse ponto eu falei como enviar os comandos básicos para inicializar a unidade de disco, um pendrive, um HD externo ou até mesmo um cartão de memória. Então, a partir deste ponto, eu gostaria de falar um pouco de como o módulo, de como o componente gerencia, de como ele manipula esses arquivos e te dá a resposta, como que ele permite que você acesse esses arquivos armazenados no pendrive. Então, aqui eu vou explicar primeiramente sobre o buffer desse componente. Ele tem um buffer de 255 bytes, onde todas as informações sobre leituras e gravações elas são armazenadas no componente antes de serem transmitidas ao usuário. Então aqui imagine que nós tenhamos um arquivo X e este arquivo tenha 2 kilobytes de informações. A partir do momento que você declara este arquivo X e realiza a abertura deste arquivo, o componente divide ele em setores. Em cada setor é constituído de 512 bytes. Então, quando você faz uma leitura deste arquivo aberto, você vai andar com um ponteiro dentro desse setor. O componente ele não realiza a mudança automática entre setores. Isso deve ser realizado pelo usuário através do software, através da biblioteca deste componente, que eu não sei se tem, eu não encontrei na internet. Então eu fiz uma pequena biblioteca para gerenciar os arquivos, para você ler arquivos em fluxo de dados. Então isso vai ficar a encargo do programador. Então aqui eu vou dar um exemplo de leitura deste arquivo. Então nós temos aqui o arquivo X e aqui o exemplo. Considere que o arquivo já esteja aberto e se deseja realizar a leitura de 128 bytes, partindo da posição 040. A nossa posição 040 ela está no setor 2, que corresponde ao início do setor 2 do arquivo X. Primeiramente, envia-se este comando aqui, comando 39, com a posição. Nós temos aqui a posição 400, 0400. Após o posicionamento do ponteiro, deve-se informar a quantidade de bytes que se deseja transferir ao buffer interno do componente. Essa requisição de transferência de informações ao buffer, ela não transfere as informações para a porta serial neste momento. Ainda existe um outro comando onde nós iremos requisitar as informações transferidas ao buffer para que sejam transferidas à porta serial ou à porta paralela, depende de qual modo de interface você esteja utilizando. Então aqui utilizando o comando 3A byte read, nesta forma aqui 3A, eu requisito aqui a leitura de 128 bytes, aqui 80 em hexadecimal. Então 57AB, comando 3A, 80 em hex, e no meu comando terminado em null. Então 128 bytes serão transferidos ao buffer. Então o próximo passo após a realização deste comando é você utilizar o comando 27 rd usb data 0 na seguinte forma: 57ab27. Eu estou dizendo aqui na seguinte forma, mas a partir de agora eu já não vou dizer mais que todos os comandos utilizando a interface serial, eles devem ser precedidos destes dois caracteres aqui em hexadecimal, desses dois valores em hexadecimal, 57ab. Então todos os comandos têm que ser precedidos destes dois valores em hexadecimal. E aqui eu vou fazer a leitura do meu buffer utilizando esse comando 27. Porém, aqui neste exemplo, eu requisitei a leitura de 128 bytes. Porém, o módulo me dará como resultado 129 bytes como resultado. Mas aqui, o primeiro byte ele representa a quantidade de bytes realmente que o módulo está me mandando. Mais à frente eu vou explicar melhor isso, mas algumas vezes você requisita a leitura de uma certa quantidade de bytes, porém o arquivo não tem essa quantidade de bytes. Então você pode aqui requisitar a leitura de 128 bytes, mas após a leitura de 50 bytes esse arquivo chegou ao fim. Então o resultado que eu vou ter aqui vai ser um número referente a 50 em hexadecimal e a quantidade de bytes aqui recebidos, mesmo eu requisitando uma quantidade maior. Então aqui eu tenho um exemplo aqui dos comandos que eu realizei. Então aqui primeiramente eu movi para a posição 400
Aí eu recebo aqui 14, foi um sucesso a movimentação do meu ponteiro dentro do arquivo. Depois eu tenho aqui requisição dos 128 bytes, 1D, significa que esse arquivo foi, que as informações foram transferidas ao buffer. E depois aqui eu tenho o comando 27, e eu tenho aqui o meu resultado, que são os bytes lidos, 128 bytes recebidos. Então aqui sobre a movimentação do ponteiro, considerando o nosso ponteiro movido inicialmente à posição 400, após a leitura dos primeiros 128 bytes, o componente ele já faz a atualização desse ponteiro. Então, meu ponteiro já vai estar posicionado na próxima posição de memória após o último byte lido. Nesse caso aqui, após a leitura de 128 bytes, o meu ponteiro vai estar na posição 480. Então, aqui você pode realizar novas leituras simplesmente enviando os comandos de leitura, que são esses dois comandos aqui. Esse comando 3A e o comando 27, sem a necessidade de reposicionamento do ponteiro. Então aqui nesse exemplo, após a leitura dos 128 bytes, a posição do ponteiro após a leitura será 480. Essa atualização automática do ponteiro permite que o usuário leia todo o setor selecionado sem a necessidade de indicar uma nova posição. Considerando o exemplo anterior, o usuário pode realizar mais 3 leituras de 128 bytes, caso deseje ler todo o setor. Então, nosso setor 2 é constituído de 512 bytes, e você pode realizar 4 leituras de 128 até atingir o fim do setor. Então, aqui eu tenho mais um exemplo. Considerando que você deseje ler os próximos 128 bytes, você envia novamente aqui o comando 3A, a quantidade de bytes, 128, e depois você só envia o comando 27, para você realizar a leitura, para que as informações do buffer sejam transferidas à porta serial. E a nova posição do meu buffer, do meu ponteiro, na verdade, dentro do arquivo será 500. Esse incremento automático do ponteiro somente ocorre dentro do setor selecionado. Isso aqui é importante ser lembrado, que se você tiver um arquivo fragmentado, como eu também vou explicar aqui no próximo exemplo, esse ponteiro ele não se move automaticamente para o setor posterior. Então, no momento da leitura, no momento que a leitura atingir o fim do setor, no setor nosso, setor 2 é a posição 5FF, se uma nova leitura for realizada, os valores obtidos serão referentes ao início do setor. Então, isso significa que, após você ler todas as informações de um setor, ou após você atingir o fim desse setor, o ponteiro ele é deslocado ao início do setor corrente. É importante lembrar disso. E a movimentação entre setores, como eu disse aqui anteriormente, ela deve ser feita através de software. Você tem que bolar aí um script para detectar quantos bytes foram lidos, qual a posição que você está atualmente dentro do seu arquivo, se você vai precisar fazer essa mudança de setores. Então aqui eu estou dando mais um exemplo aqui de informação fragmentada. Então você considere aqui que você tenha um arquivo fragmentado em 2 setores. Então eu tenho uma informação aqui que ela começa no meu setor, ela começa no setor 0, ela ocupa 2 setores, ela tem aqui o setor 0 e o setor 1. Isso aqui é um arquivo, mas a informação que eu desejo ler está fragmentada aqui nesse range. Então a minha informação começa aqui nessa posição 128, 180, e ela termina na posição 280. É o fim da minha informação. Então ela vai passar de um setor para outro. Então nessa situação, deve-se primeiramente posicionar o ponteiro no endereço desejado, que no nosso caso é a posição 180 em hexadecimal, e realizar a leitura até atingir o fim do setor 0. Como o componente não realiza a mudança automática entre setores, essa tarefa deve ser implementada em software. É possível posicionar o ponteiro em qualquer posição, mas deve-se atentar ao fato de que a leitura das informações representa somente o setor selecionado. Neste exemplo, o arquivo possui 256 bytes, porém, mesmo o hardware permitindo uma leitura de até 255 bytes por vez, após o posicionamento do ponteiro na posição 180, seguido do envio do comando 3A, requisitando 255 bytes, que eu tenho aqui, FF, a resposta será de 128 bytes, referente à posição atual e o fim do setor 0. Então, imagine que você está aqui na posição 128 e requisite
255 bytes de informação. O que vai acontecer é que ele vai começar a ler a partir dessa posição, vai atingir a posição 1FF. Como a quantidade de bytes nesse range aqui de 180 a 1FF é menor que 255, a minha resposta vai ser a quantidade de bytes mais 1. Então nós temos aqui o exemplo. Primeiramente eu inicializei meu ponteiro na posição 0, logo em seguida na posição 180 e logo em seguida, vou dar um zoom aqui, e logo em seguida eu requisitei a leitura de 255 bytes, comando 3A e a quantidade de bytes aqui. Ele retornou um D, que as informações foram transferidas ao buffer, mas no momento que eu realizo a minha leitura com o comando 27, eu percebo que o primeiro byte ele equivale a 128 decimal, ou 80 em hexadecimal. Por quê? Porque ele atingiu o final do meu setor 0, e ele volta para a posição 0 de memória. Então a resposta que eu vou ter é 80, e aqui os meus 128 bytes. Porque ele não muda de um setor para outro. Se você desejar realizar essa mudança de um setor para outro de forma automática, ele também tem um outro comando que já faz essa função para você.